Saúdo a todos, é uma grande honra, uma grande alegria e satisfação poder participar deste evento. Por isso, primeiramente, agradeço a pessoa do nosso diretor, Dr. Marcel, e também do coordenador do curso de Pedagogia, professor Dr. Ítalo, pelo convite. É uma grande honra, além da apresentação que me foi oferida há pouco, né, especialmente a parte pelo Grande Potiguar. Essa é que mais emociona, certamente, né? Alguns dizem que o sotaque parece que não ajuda mais, né? E depois de 20 anos parece que perdeu-se alguma coisa, né? Mas não as lembranças lá de Ponta Negra, né? Lugar difícil, né? Não recomendo. Brincadeiras à parte, falar sobre ética na educação é praticamente algo que se confunde as temáticas, ética e educação. Elas estão tão entrelaçadas, interligadas, que é quase que redundância falar de ética e educação, né? Uma pressupõe necessariamente a outra, invariavelmente. E a minha temática está ligada àquilo que tem sido o escopo habitual dos meus estudos nos últimos tempos, ligados à história da reforma. E o que eu pretendo fazer nessa noite nada mais é do que apresentar apenas algumas leituras dos últimos tempos, mostrando alguns aspectos que eu creio serem talvez interessantes ou que possam contribuir com algo para se pensar a atualidade. Então, de fato, são simplesmente alguns insights fortuitos para nos ajudar a pensar o nosso tempo atual nessa correlação entre ética e educação, a partir daquilo que podemos verificar no século XVI. Uma palavra que talvez seja importante em termos de situar a perspectiva, considerando que a minha área de formação e de atuação é determinada quase que exclusivamente pelo ambiente teológico, a minha prática de pesquisa, via de regra, tende a sair do ambiente teológico. Então, considerando que o meu habitual seria tratar de teologia e só de teologia, eu creio ser salutar, esforçar-me um tanto quanto a mais para ler fora daquilo que seria o meu ambiente de tranquilidade. Dito isto, os textos que eu uso aqui e pretendo apresentá-los, eles fogem do meio teológico. E a exceção, certamente, de Lutero e Calvino, que eu vou pontuar algumas citações importantes, todos os demais não são pesquisadores, autores do métier teológico. Eles fogem dessa esfera e me parece ser salutar, particularmente falando, se assim me permitem, fazer esse tipo de exercício. Bom, a título de epígrafe, só relembrando a um autor muito conhecido desse meio, Abaniano, ele diz: o aspecto pedagógico teve na Reforma Protestante uma importância decisiva, entre outras razões porque pela primeira vez se concebe em termos concretos o problema da instrução universal. Então, aqui por si só já temos uma espécie de justificativa para os estudos da educação, da pedagogia, dentro desse período da Reforma Protestante e as suas mais diversas relações, né? O Francisco Laroio diz: assim como na Alemanha, também na Suíça, França, Holanda, Escócia, os reformadores foram pedagogos, ou pelo menos grandes educadores. Então, esse é um aspecto importantíssimo. Lucien Febvre diz: o essencial é que talvez a grande obra de Calvino não foi redigir livros, pronunciar sermões, formular e defender dogmas. Foi educar homens. Só para situar aqui um pouco da força do que ele está dizendo, o compêndio das obras completas de Calvino compreende cerca de 60 volumes, em média de 450 a 500 páginas cada volume.
E Calvino ele chegava a pregar mais de 200 sermões por ano. Inúmeras cartas foram escritas, uma das mais belas, exatamente endereçada ao Brasil, no período da França Antártica. E, mesmo a despeito de tudo isso, o Febvre, que estudou Calvino por algum tempo, diz que o mais importante não foi essa contribuição, mas sim a educação. Isso é um tanto quanto forte e sintomático nessa afirmação do Febvre. Comênios, apesar da discussão se houve ou não correlação com Calvino, me parece que sim, houve. Comênios assim o diz: uma árvore tal como cresce, alta ou baixa, com os ramos bem direitos ou tortos, assim permanece depois de adulta e não se deixa transformar. Se se devem aplicar remédios às corruptelas do gênero humano, importa fazê-lo de modo especial por meio de uma educação sensata e prudente na juventude. As escolas são oficinas da humanidade. Aqui poderíamos fazer uma espécie de intertextualidade, especialmente a última frase. Calvino explicitamente diz isso, que as escolas são lugares de humanidade. Se as escolas forem esquecidas, a sociedade e a população inteira será tomada pela barbárie. Bom, isso pode ser verificado em alguns lugares, né? Lamentavelmente. Então, qual é essa relação que existe, propriamente, entre a reforma e a educação? Anísio Teixeira diz assim: do Renascimento em diante, começou a se afirmar em algumas sociedades a necessidade de educação para todos. À medida que as artes da leitura e da escrita se fizeram mais generalizadas, graças à imprensa e à reforma, a leitura da Bíblia se fez possível, então, obrigatória. Decorrendo daí a generalização de uma arte intelectual, a de ler e escrever, que não podia ser regularmente aprendida senão pela escola. A escola passou a ser necessária para a vida comum do homem. E esse aspecto, especialmente no que diz respeito à leitura da Bíblia, aí temos o grande ponto de partida para a educação sistematizada, para que as pessoas pudessem, ao ter acesso à Escritura, elas pudessem lê-la e interpretá-la. Mas, dentro do meio teológico, sempre se faz a ressalva que, por vezes, é mal compreendida, um ponto específico que é bem mal compreendido, é que a Reforma nunca promoveu, em espécie alguma, livre interpretação da Escritura. Ela sempre promoveu livre exame, livre análise. Por isso, a necessidade de aprender a ler, escrever, para ler a Bíblia. Mas, concomitantemente, também aprendeu-se todo um ferramentário chamado de hermenêutica, que dá capacidade para interpretar adequadamente o texto. E esse elemento da hermenêutica é um tópico importantíssimo. E essa hermenêutica não é uma hermenêutica sagrada, no sentido de algo que somente pode ser partilhado ou é uma pertença exclusiva de iniciados na fé reformada, mas ela pressupõe todo um estudo de línguas clássicas. Uma série de autores clássicos gregos e latinos eram estudados constantemente. Cícero era o preferido de Calvino, sem sombra de dúvida nesse sentido. Mais uma vez o Luzuriaga, ele diz: diríamos da educação da Reforma que esta supunha a leitura da Bíblia e, portanto, a necessidade de ensinar todos a ler. Esse é um aspecto muito simples, é exatamente em consonância com o que Anísio Teixeira muito bem pontuou. Capacidade de ler, de interpretar, de escrever, esse é um grande ponto de partida. Luzuriaga, continuando, ainda diz: a Reforma, igualmente, organiza a educação pública não apenas no grau médio, ampliando a ação dos colégios humanistas da Renascença, mas também, e pela primeira vez, com a escola primária pública.
Essa é uma outra grande contribuição que podemos observar dentro dessa esfera dos estudos sobre a reforma, especialmente aí Lutero e Calvino também, a Alemanha e Suíça, ou especificamente Genebra, né? Então, uma escola primária, pública, gratuita, para todos. E nunca é demais relembrar que estamos no século XVI. Recentemente, no ano passado, nós recebemos aqui no Mackenzie um professor da Sorbonne chamado Denis Cruzet, especialista em Calvino, e ele enfatizava que a Europa precisava retornar urgentemente aos estudos sobre a reforma, porque ela iria encontrar certamente a solução para vários dos seus problemas na atualidade. E ele elencou brilhantemente vários desses problemas que seriam facilmente resolvidos se a Europa tivesse retornado às origens da sua construção intelectual, por assim dizer, né? Ele diz, Laroio, mais uma vez, a reforma, pois, coloca a instrução a serviço da crença revelada, o saber ao amparo da fé. Tal atitude se chama teísmo pedagógico, visto como vê na relação com Deus e sua revelação, a Bíblia, o propósito final do processo educativo. Não obstante, a ideia de aplicar a própria razão à verdade divina contida nos Evangelhos trouxe como resultado o exigir de todos a leitura da Bíblia e o exercício da razão pessoal. E isto apresentou às instituições docentes o problema de uma educação geral para todos, sem distinção de idade, classe social, raça e sexo. Aqui, o Laroio compreende muito bem um ponto que é trabalhado por Calvino, que é chamado de fé explícita. Essa fé explícita não é simplesmente uma pressuposição de crença, mas a capacidade de se articular explicitamente aquilo que se crê, ou dar as razões pelas quais se crê. Logo, pressupõe-se toda uma articulação racional que não é colocada como uma oposição à fé. Muito pelo contrário, ambas as coisas caminham concomitantemente. E o Laroio muito bem compreende esse aspecto de que exatamente o exercício racional, ele se constitui em um grande elemento de promoção da fé. Porque essa fé, segundo os parâmetros reformados, depende da leitura da Bíblia. Portanto, da sua interpretação, da sua sistematização e, consequentemente, da sua aplicação à vida cotidiana, às práticas mais simples do dia a dia das pessoas. Portanto, temos aí toda uma composição ampla, que não há recortes estanques entre as partes, mas uma completude de ambas as partes, tomadas como partes unicamente por razões didáticas da nossa análise, mas pelo reformado era analisado como um composto todo uno. Ou seja, para o reformado, no século XVI, Lutero ou Calvino, não importa, você teoriza para aplicar, e você aplica aquilo que é teorizado. Não há teoria ou prática como oposições. Eu teorizo e depois a prática, isso é secundário, ou pouco importa. Ou a prática não pressupõe uma articulação intelectual, racional profunda. Não, hipótese alguma. Os dois elementos são juntos, unidos, naturalmente, intrinsecamente unidos, na verdade. O Gabriel Comparet diz, o princípio fundamental da reforma, de que a fé deve ser individual, do mesmo modo que a responsabilidade, incorporava a semente de toda uma revolução pedagógica. Isso, além de ser altamente moderno, eu diria que é grandemente necessário de ser resgatado na atualidade, especialmente no que diz respeito à prática docente. Há uma charge que, algumas dessas charges, há certa dificuldade de se rir, né, apesar de serem feitas para isso. Há uma delas que mostra, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, o
boletim de notas do filho e os pais cobrando os filhos porque eles não estão estudando. E depois mostra, num outro momento, agora mais atualmente, os pais cobrando o professor por causa da nota dos filhos. O companheiro está mostrando que aqui a educação não é uma via de mão única, o professor que ensina, como precisa ser um artista que precisa dominar uma série de técnicas e inventar uma série de coisas para conquistar o interesse das pessoas. Muito pelo contrário, aquele que ensina tem a responsabilidade de fazê-lo com esmero e dedicação, do mesmo modo que aquele que aprende deve dedicar-se responsavelmente a aprender. E ele vai mostrar exatamente que, na reforma, isso surge com um grande vigor. A ênfase individual, particular, a responsabilidade do sujeito. E não meramente algo que ele precisa ficar inerte, paralisado e absorver todas as coisas, né, sem nada a fazer, né, ou talvez literalmente viver a parte do hino nacional que diz deitado eternamente em berço esplêndido, né, e ficar lá sem nada a fazer, né, e aí por algo, uma ação sobrenatural, tudo agora se clarifica em sua mente e ele se torna um dos maiores gênios da humanidade rapidamente, né? Isso é algo completamente sem sentido e me parece que precisa ser resgatado. Isso é uma dimensão ética extremamente importante, a responsabilidade individual do sujeito na aprendizagem. O Franco Cambi diz: o movimento de reforma religiosa e cultural, iniciado por Lutero na Alemanha, que tem importantes consequências na história da cultura europeia, assume desde seus inícios um importante significado educativo. Mais uma vez, vários historiadores da pedagogia, da educação, ou historiadores no seu sentido geral, mostram a importância da reforma para a educação, ou a centralidade da educação na reforma e vice-versa. Eu não perguntei ao professor Ítalo quanto tempo... Até meia-noite? Tudo bem. 8h30? Tá. Ok. Então, deixa eu só mostrar outras coisas que eu gostaria de enfatizar um pouco mais. E, dentre vários elementos que poderíamos destacar, um deles que particularmente é aquele que mais me encanta e também aquilo que me parece ser um dos mais vigorosos, é a relação ética da linguagem na reforma. O como os reformadores trataram a linguagem como algo sublime, de extrema importância. Não simplesmente a área das letras propriamente ditas, mas a linguagem, a comunicação, a transmissão de ideias, de conceitos, de um modo claro, objetivo e extremamente impactantes. E grande parte da efervescência ou do desenvolvimento da reforma está ou pode ser separada, ou criar-se um momento completamente diferente, de grande profusão de impacto, a partir exatamente do momento em que Calvino traduz as Institutas do latim para o francês, com uma preocupação de fazer-se claro às pessoas mais simples. E essa preocupação de fazer-se claro de um modo simples às pessoas não acarretou esvaziamento do conteúdo. Muito pelo contrário, significou uma grande construção social a partir da linguagem. Uma linguagem que está posta dentro de uma relação extremamente ética. Por quê? Um dos aspectos mais centrais aqui desenvolvidos é a importância do ser humano como criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o valor do humano é considerado. E esse humano valorizado precisa receber uma comunicação, ou tratar-se com uma comunicação que seja extremamente receptiva,
seja compreensiva. Portanto, falar de um modo objetivo e compreensivo ao outro é, para os reformadores, uma das grandes características de respeito ao próximo. E essa é uma das dimensões que podemos observar pontualmente aqui em algumas leituras. Franco Cambi diz: o modelo de cultura que o movimento reformador tem em mira para organizar as próprias escolas é humanístico, baseado na prioridade das línguas e na centralidade da educação gramatical. Bom, a área das letras há uma grande discussão sobre gramática, né? Não temos essa pretensão. Otto Maria Carpo diz: Lutero é o maior tradutor de todos os tempos. Vai lembrar o ditado italiano, né? O professor Ítalo conhece muito bem. Tradutor é traidor, né? Aqui Lutero é entendido contrariamente ao ditado italiano, né? E Carpo continua: suas traduções da Bíblia, Novo Testamento em 1522, Velho Testamento em 34, grego e hebraico, né, vertendo para o alemão, assinalam o nascimento da nação alemã moderna, da sua língua e da sua literatura. É interessante, Carpo, primeiro ele fala que a estruturação da língua alemã, por Lutero, na Bíblia de Lutero, é o que promove, assinala o nascimento da Alemanha como uma nação. A linguagem é algo tão importante, é algo que, de fato, une indivíduos, né? Une indivíduos nascidos, né, no mesmo lugar, mas de um modo racional, intelectual, né? E ele continua: mesmo quem nunca tenha lido essas traduções por ignorância, e mesmo quem nunca as leu por motivos de convicção religiosa, não pode falar ou escrever a língua alemã sem usar constantemente expressões e locuções criadas por Lutero, o maior prosador da nação e o seu maior gênio linguístico. E não é à toa, porque nos deparamos vários filósofos alemães retornando a Lutero, né? Marx fala, tem uma expressão belíssima, poética, para descrever a importância de Lutero. Schelling, Fichte, Nietzsche, vez ou outra um pouco ácido, como parece lhe ser próprio, mas outras vezes muito cordial e extremamente amável ao descrever Lutero. Dilthey também o faz, mais especificamente com Calvino, mas mostrando exatamente a importância desses homens para a construção de mentalidades, né? Um livro de história da literatura francesa diz: a grande obra de Calvino, em relação à sua data de publicação, é de uma originalidade literária que deve ser enfatizada. Em 1541, um livro de teologia no vernáculo era uma inovação. Normalmente seria latim. Desde o retorno das boas letras, a prosa francesa havia sido ilustrada apenas por versos, romances e contos. Com as institutas da religião cristã, nossa língua vulgar falou pela primeira vez. Com que eloquência! De filosofia, teologia, moral, espiritualidade. Calvino é uma das glórias mais originais de nossa literatura do século XVI. Se fosse um calvinista falando isso, alguém diria que ele estava defendendo o seu próprio lado, né? Mas é um livro de história da literatura completamente à parte de discussões teológicas. O Sirier diz sobre Calvino: é um escritor talentoso que sabia como usar as palavras, adaptando-as ao seu público-alvo. Ele sabia medir e bem pesar. O próprio Carpo diz que aqueles que querem aprender a escrever, ele dá uma série de exemplos e parâmetros, e quando ele vai tratar sobre aqueles que querem aprender a escrever uma apresentação, né, uma dedicatória, melhor dizendo, eles devem ler a dedicatória que Calvino faz ao rei Francisco I da França. Então, por causa da articulação
bela das palavras, né? E ele continuando diz, inovou traduzir integralmente os seus tratados latinos para o francês, com o objetivo de ampliar o alcance de suas ideias. Calvino começou a escrever em francês cerca de mais ou menos 20 anos antes de Montaigne. E aí Rousseau também nos ajuda a entender um pouco dessa relação entre a linguagem e a ética. A linguagem como um veículo de promoção da educação que precisa ser articulado precisamente e precisa ser, além de tudo, concretizado pela vida, pela prática. Linguagem e vida são elementos que juntos fortalecem uma educação extremamente robusta. E Rousseau vai dizer isso aqui. Ele diz assim, todos sabem com que sucesso a arte da prédica, da pregação, né, é cultivada em Genebra. Vale lembrar que, para o meio reformado, a pregação é um elemento importantíssimo, central, é a verbalização, ao ponto de um sistema doutrinário considerar aquele que prega, quando ele prega com fidelidade ao texto bíblico, ser chamado de voz de Deus. Por isso é chamado de vox Dei. Então, é algo extremamente caro à tradição reformada, a pregação, a linguagem, a verbalização proposicional. Tá? E Rousseau está fazendo referência exatamente a isso, né? Ele continua, porém, muito acostumados a ver dizer de uma maneira e agir de outra, né? Esse é um problema gravíssimo, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Rousseau está mostrando que isso existe já aqui, né? Ele diz, poucas pessoas sabem a santidade dos costumes, a severidade consigo mesmo e a brandura para com o próximo reinam entre nossos ministros. Talvez caiba apenas à cidade de Genebra mostrar o exemplo edificante de uma tão perfeita união entre uma sociedade de teólogos e de letrados. Aqui não há dissociação entre religião e intelectualidade. E nunca houve, essencialmente. Eu sei, às vezes nós nos deparamos com isso na atualidade. Aqui não há, como de fato deveria ser, não há separação entre esses dois ambientes, né? Lutero e educação, né? Eu quero só mostrar aqui um pouco do que dizia o próprio Lutero sobre educação, e apresentando isso como documentos às autoridades da cidade, autoridades eclesiásticas ou autoridades seculares, exatamente ligados à educação, estimulando insistentemente a prática da educação. E ele diz assim num desses documentos, na verdade, é pecado e vergonha o fato de termos chegado ao ponto de haver necessidade de estimular e de sermos estimulados a educar nossos filhos, e a juventude, e de buscar o melhor para eles. A própria natureza nos deveria convencer disso, e também o exemplo dos gentios nos deveria incentivar em vários sentidos. Não existe animal irracional que não cuide de seus filhotes e não lhes ensine o que lhes convém. Talvez vivamos um tempo em que precisamos convencer os pais de que ensinar os filhos é algo importante, né? Bom, mas Lutero está no século XVI e nós já somos bem desenvolvidos em relação ao século XVI. Depois de 5 séculos, já superamos muitas coisas dessas, né? Isso tudo é arcaico e passado. Ele ainda diz, de que nos valeria se, no mais, tivéssemos e fizéssemos tudo e fôssemos todos santos, mas deixássemos de fazer aquilo que é a razão principal de nossa existência, a educação da juventude? Bom, para um religioso, é mais importante ser santo. A santidade é importante. Ele não está negando isso. Mas de que adianta um pai que se diz santo, mas não cuida dos seus filhos? Não os educa adequadamente? Isso é antagônico, totalmente antagônico. Ele diz, em minha opinião, nenhum pecado exterior pesa tanto sobre o mundo perante Deus, e nenhum merece maior castigo do que justamente o pecado que cometemos contra as crianças quando não as educamos.
E ele estava falando aos dirigentes da cidade, aos líderes. E, em dado momento, estou só fazendo alguns extratos, né? Espero estimular alguém a ler um pouquinho mais essas coisas. Então, por quê? Segundo Lutero, as autoridades devem agir ativamente na promoção de uma educação pública acessível a todos. E ele vai descrever algumas razões porque deve insistentemente trabalhar para uma educação pública, gratuita, abrangente a todos. Primeiro aspecto, em primeiro lugar, há os que sequer são leais e conscientes a ponto de fazê-lo, ainda que tenham condições para tanto. Ele está falando dos pais, né? Como avestruzes, também eles se endurecem contra seus filhos, contentam-se com o fato de terem se livrado dos ovos e de terem gerado filhos. Além disso, nada mais fazem. No entanto, apesar disso, essas crianças devem viver entre nós e conosco numa comunidade urbana. Como poderá a razão, em especial o amor cristão, tolerar que cresçam sem educação? E que sejam veneno e bicharia para as outras crianças? De sorte que, por fim, se arruína uma cidade inteira? Bom, talvez alguns termos aqui soem um tanto quanto chocosos, né? Mas eu diria que a tradução estou usando o texto em português, amenizem muito o que Lutero fala em alemão, né? É um alemão do século XVI, filho de mineiros. Então, é uma linguagem dura, naturalmente, mas não destituída de profundidade. E ele diz, em segundo lugar, por que precisamos de escolas? Infelizmente, a maioria das pessoas mais velhas não tem aptidão para tanto e não sabe como educar e ensinar crianças, pois elas próprias nada aprenderam a não ser encher a barriga. Para ensinar e educar bem as crianças, precisa-se de gente especializada. Século XVI. Alemanha. Terceiro, mesmo que os pais fossem aptos e o quisessem assumir, eles não têm tempo nem espaço em face de outras atividades e dos serviços domésticos. Alguns perguntam se os reformadores apoiariam homeschooling, né? Eu diria que não. Eu diria até além. Se os reformadores tivessem apoiado o homeschooling, a reforma teria morrido lá atrás. Não levaria adiante. Não estaríamos aqui para contar a história. Bom, é só a minha opinião. Portanto, a necessidade obriga a mantermos educadores comunitários para as crianças, a não ser que qualquer queira manter um em particular. Isso, porém, seria oneroso demais para um simples cidadão. E, uma vez mais, muitos excelentes meninos seriam prejudicados por serem pobres. Ou seja, todos têm direito à educação. E ele conclui, por isso, certamente, será da competência do Conselho e das autoridades dedicar o maior cuidado e o máximo empenho à juventude. A eles, como curadores, foram confiados os bens, a honra, corpo e vida de toda a cidade. Portanto, não agiriam responsavelmente perante Deus e o mundo se não buscassem com todos os meios, dia e noite, o progresso e o melhoramento da cidade. Agora, o progresso de uma cidade não depende apenas do acúmulo de grandes tesouros, da construção de muros de fortificação, de casas bonitas, de muitos canhões e da fabricação de muitas armaduras. Inclusive, onde existem muitas coisas dessa espécie e aparecem alguns tolos enlouquecidos, o prejuízo é tanto pior e maior para a referida cidade. Muito antes, o melhor e mais rico progresso para uma cidade é quando possui muitos homens bem instruídos, muitos cidadãos ajuizados, honestos e bem educados. Estes, então, também podem acumular, preservar e usar corretamente riquezas e todo tipo de bens. Então, não é contra riquezas, bens, posses. Mas riquezas, bens, posses, sem educação,
só gera desgraça. A educação precisa estar presente. Se não se pode ter riquezas, que se tem educação. Quanto à filosofia de Calvino, praticamente ela permeia todos os seus escritos de um modo direto ou indireto. Mas na obra, no Corpus Reformatorum, que é um compêndio das obras da Reforma, e dentro desse compêndio nós temos as obras de Calvino, aqui encontramos um documento chamado Atas de Ratisbonne. Nessas atas, Calvino, quando foi chamado a primeira vez para auxiliar a reforma em Genebra, ele foi contratado, ele nunca foi cidadão de Genebra, só ao final da vida, praticamente, e sempre continuava a se apresentar como francês, né? E ele era uma espécie de consultor teológico, o que, no século XVI, teologia incluía algo bem além do que as quatro paredes de uma igreja. E ele apresentou uma proposta educacional em Genebra. Isso já em 1538. E só foi efetivada quase mais de 20 anos depois, né? Mas aqui nós encontramos o que seria uma espécie de filosofia educacional de Calvino. E alguns elementos. Então, é um projeto amplo, claro, não dá para lê-lo aqui, eu quero apenas apresentar uma frase, um parágrafo, melhor dizendo, que me parece ser a essência da sua filosofia educacional. E isso é importantíssimo, eu diria, para entender todo o restante, que é muito prático e objetivo. Então, ele redige isso em 1538. E aqui é um programa educacional amplo, que visava a criação de escolas públicas e gratuitas. E a Academia de Genebra, o que mais tarde viria a ser a Universidade de Genebra. A atual Universidade de Genebra nasce exatamente aqui, nesse contexto. E a sua preocupação, às vezes, se coloca como se fosse uma preocupação apenas para o ensino superior. Não, para o ensino total. Todas as classes e níveis e faixas etárias. Até alguns documentos que mostram detalhes do que deveria ser ensinado, os autores que deveriam ser ensinados. E alguns, permitam-me falar do meio teológico, ficam assim, estupefatos quando eles se deparam com autores dos mais diversos tipos, e não só com teologia. E mais ainda, Calvino estimula estudar aritmética, astronomia, física, medicina, ler todos os autores, e não somente autores teológicos, e não somente autores que concordem com o pensamento calvinista reformado. Então, alguns ficam meio chocados, mas exatamente que tipo de leitura se tem, né? Lá se ensinava a ler. Isso é diferente, né? E aqui temos a essência exatamente dessa filosofia educacional de Calvino. E ele diz: as escolas não são apenas a semente das igrejas, mas nelas educamos o espírito segundo a forma de viver. E esse educamos aqui, para nós, seria semelhante a educar para a cidadania, educar para a sociedade, né? Capacitar o indivíduo a viver de um modo ético. Isso é uma das provas, eu diria, das mais claras, de que não há separação entre educação e ética. E ele continua: assim as escolas são fontes de humanidade. Comênios resgata isso como eu pontuei no começo. Durante toda a vida, e aqueles que desprezam isso devem continuar inevitavelmente na escuridão, confusão religiosa, superstição, destruição das leis, letras e artes, esquecimento da antiguidade e da história. Enfim, desvanecer a humanidade, finalmente uma barbárie infinita em todas as partes da vida. Por esta causa, todos os governantes sábios, vou enfatizar esse aspecto, essa qualidade, né? Devem criar escolas para serem principalmente úteis à coisa pública e à boa ordem, e serem o principal adorno e ornamento da cidade.
É curioso, sempre me pareceu extremamente curioso essa ênfase até estética, porque o que há um elemento importantíssimo aí, quando nós olhamos a urbanização das cidades até então, havia quase que uma equiparação, olhando-se de longe, de todas as construções, à exceção de duas, a igreja e o castelo. O que ele está dizendo é que a grande beleza da cidade não é nem a igreja nem o castelo. Vindo de um teólogo, segundo alguns, o maior teólogo do século XVI, e ele ainda diz que a grande beleza da cidade é a escola. Por quê? Porque não há uma oposição entre saber, conhecimento, intelectualidade e a tradição calvinista. Não há. Muito pelo contrário. O que ele vai dizer é: a igreja jamais floresceu sem escolas, ou seja, pessoas capazes, intelectualmente formadas, instruídas, não são pessoas que se opõem à religião. O que já temos aí uma lição, talvez, muito importante para a nossa época, né? A intransigência religiosa é fruto exatamente da falta de educação, da barbárie. E ele continua, né? Quais, portanto, são as razões, por mais veementes, devemos manter as escolas da igreja? É sempre bom e salutar lembrar que o Mackenzie é uma escola da igreja, né? E ele diz, numa pergunta retórica: avançar a doutrina da igreja e todas as boas ciências, que são úteis tanto para explicar a doutrina celeste, quanto para governar as outras coisas concernentes à vida do homem? Só há uma resposta: sim. É nosso dever estimular esta prática da igreja em todo o tempo, posto que a igreja jamais floresceu sem escolas. Uma igreja, de fato, sem escola, não são oposições, em hipótese alguma. Só para destacar, o texto, o documento continua, e ele é longo e caberia uma análise pormenorizada, mas algumas ênfases ali, muito práticas até. Ele diz: a escola deve ser dirigida por alguém competente, que deve ser bem pago. Tá? Os alunos pobres não pagam. Não é porque não tem dinheiro que não se é digno de estudar e aprender. Tá? O mestre principal deveria ter 2 auxiliares em sala de aula. A discussão para se ter um auxiliar em sala de aula criou um burburinho tremendo. Século XVI já falava 2, né? Talvez em alguns lugares nós precisássemos ter 2 auxiliares para cuidar de cada aluno, né? Só ver algumas notícias absurdas que vemos aí, lamentavelmente, né? As crianças deveriam estudar os princípios elementares da teologia, mas também as artes e as ciências, todas, sem distinção. A Bíblia é o fundamento de toda a aprendizagem, o que não significa que todos são... a Bíblia é um livro de biologia, física, química e matemática, não há hipótese alguma. O próprio Calvino, se fôssemos tratar aqui da influência de Calvino na construção da ciência moderna, a grande contribuição dele foi exatamente dizer que a Bíblia não é um livro de biologia, de matemática, de física, química, mas ela dá a capacidade abrangente para se ler adequadamente tudo, como um ponto de partida, não como um livro-texto. Ele defendia as artes liberais, trivium, lógica, gramática, retórica, quadrivium, aritmética, música, geometria, astronomia, como auxílios para o completo conhecimento da Bíblia. Por isso devem ser amplamente estudados. Bom, e aí a gente vai, eu já me estendi no tempo, o Gabriel Comparé vai desenvolver algumas dessas influências interessantíssimas. Para Calvino havia 3, eu diria, dimensões importantíssimas para o exercício da atividade pública total, ou para o exercício da fé. Não há separação aqui, quando pega vários autores que vão desenvolver o tema do ser no mundo. Para Calvino não há sagrado e profano.
Tudo é sagrado. Você está no mundo, estar no mundo é sagrado, portanto é culto a Deus. E todas as esferas de atuação do calvinista devem espelhar esses princípios, e a educação não é diferente. Tá? Não há essa separação de sagrado e profano. A integridade e inteireza do indivíduo. E a busca da educação, do primor na educação, visava a glória de Deus. Era entendido como um culto a Deus. Não, o serviço a Deus não era limitado à esfera eclesiástica, mas ia além. Era a vida do sujeito. Era uma, literalmente, liturgia. E envolvia a existência total. Um ponto de partida para a promoção da educação é o valor do ser humano. Ele é a imagem de Deus. Feri-lo, desrespeitá-lo, é idêntico ao fazê-lo ao próprio Deus. É desrespeito ao próprio Deus. Qualquer desonra ao indivíduo é idêntico a uma desonra ao próprio Deus. Por isso ele precisa ser educado adequadamente, instruído adequadamente, ensinado adequadamente. E o elemento da mordomia cristã, que, em linhas gerais, bem resumidamente, diz respeito a tudo aquilo que temos não é para usufruto próprio, mas para serviço dos demais. O que não significa que vamos passar fome. Ele mesmo diz, né, quem dirige a escola precisa ser capacitado, bem instruído e bem pago. Uma coisa não é oposição à outra. Às vezes pensa-se que para ser ético você tem que ter prejuízo. Se há qualquer tipo de lucro, isso é desonestidade. Hipótese alguma existia isso aqui. Mas havia o elemento da vocação, de entender que deve se servir à sociedade acima de tudo. E esses tópicos certamente eles se desdobram, e eu gostaria de fechar um elemento importante, a própria simplicidade, que Calvino vai desenvolver. Isso é importantíssimo, chave. As institutas mostram isso. E eu gostaria de encerrar, mais uma vez, com o comênio. E é um ideal que ele descreve na sua Didática Magna. E ele diz que Deus, tendo misericórdia de nós, nos faça encontrar um modo e um método geral, capaz de nos ensinar a voltar para Ele todas as coisas que estão fora dele, e de que se ocupa a inteligência humana, e a voltar para o estudo das coisas celestes todas as ocupações desta vida, nas quais se embaraça e se imerge o mundo. Assim teríamos uma espécie de escada sagrada, pela qual as nossas mentes subiriam, sem obstáculo, até o supremo e eterno Senhor de todas as coisas, fonte da verdadeira felicidade. A educação leva a esse ideal. É isso que ele tem em mente. Obrigado a todos.